Tudo bem, gente? Professor Paulo falando. Projeto Faça Arte na sua casa, ok? Lembrando que esse vídeo tem a finalidade de levar até você, nosso aluno que está em quarentena, um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas oficinas de teatro. Maravilha? Parceria. Parceria não, né? Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Vamos para a nossa aula número 25, ok? Na aula passada eu deixei com vocês o nosso último grande comediógrafo, né? O Menandro, e falei que nesse vídeo eu faria um apanhado, né? Um apanhado do teatro grego, para ficar tudo compilado num vídeo só para quem está vindo pela primeira vez, tudo bem? Então, esse é um resumão, um resumaço, e vou deixar cada ponto desse para que você possa fazer a sua própria pesquisa, né? É esse o objetivo, assim. Esses vídeos são curtos, os conteúdos os vídeos são curtos, os conteúdos são muito extensos, demanda pesquisas minuciosas. Então eu tentei simplificar ao máximo para que ficasse entendível, né, para que você pudesse entender da forma mais bacana possível. E a questão mais importante é que você desenvolva a capacidade de fazer a sua própria pesquisa. Sim? Posto isso, vamos ao conteúdo que é o resumão do teatro grego. Resumão, apanhadaço. Beleza? Eu estou mexendo aqui embaixo aqui porque é o microfone. Eu optei por não usar aqui na orelha, tá aqui embaixo, ele capta legal a voz também. Então vamos nessa. O teatro grego, como começa? O teatro grego começa nas festas dionisíacas, ou seja, nas festas, nos rituais de adoração ao deus Dionísio. Deus Dionísio, para os gregos, era o deus responsável pela colheita dos vinhos, pela abundância, pela procriação, ok? Então era a divindade que era responsável pela vida mundana mesmo, né? E nesses rituais, nesses encontros, vamos construir um cenário, o seguinte cenário. A polis grega, né, a cidade grega, era dividida em pequenas cidades e cada cidade parava, né, eram feitas 4 vezes no ano, se eu não me engano, parava para reverenciar Dionísio. Nessas paradas para reverenciar Dionísio, cada cidade produzia o seu ditirambo, né? Ou produzia-se ditirambos. O que eram os ditirambos? Ditirambos eram as poesias, os textos literários de adoração, certo? Vamos fazer um paralelo com os dias de hoje. Os evangélicos não usam a Bíblia, por exemplo, os muçulmanos usam o Corão. Não havia um livro ritualístico. Então havia as manifestações sentimentais, né? E haviam homens, né? Até porque as mulheres não participavam desse processo, mas homens que se dedicavam a escrever textos, canções, em homenagem ao deus Dionísio. E esses textos eram chamados de ditirambos. Como essas festas eram muito importantes para o povo grego, passaram a ocorrer, né, desenvolveram festivais, as dionisíacas se transformaram em grandes festivais também. E esses festivais eram festivais de ditirambos. E o que esses ditirambos traziam, professor? Esses ditirambos traziam canções, poemas e textos de representação dos feitos dos deuses, tanto de Dionísio quanto de outros deuses que o panteão grego abarcava, né? Então, as dionisíacas eram uma oportunidade de reverência não só ao deus Dionísio, mas de contemplar toda a divindade que a religiosidade grega abarcava. E nesses festivais, através dos textos, né, que eram os ditirambos eram os textos nos quais os pensadores se manifestavam. Na produção desses ditirambos, passaram a ter festivais. Esses ditirambos eram textos que incluíam comédia, tragédia, dramas, ok? Todas as formas de manifestações possíveis.
E como ele tinha a finalidade de reverenciar, ele tinha um alto teor de adoração. Ok? Bom, posto isso dessa parte, dessa introdução sobre os rituais, nós temos o grande divisor, né? O divisor, como assim? O divisor do teatro, quando ele sai do viés ritualístico e ele passa a tomar uma característica mais humana, vamos dizer assim. Por quê? Porque eram escolhidos atores para, vamos dizer assim, para fazer uma representação voltada para adoração. Então, vamos dizer assim, havia ali o Deus, então era feita uma representação de adoração a esse Deus. Pintou um cara chamado Tespes. E o Tespes teve uma grande sacada, que foi o quê? Ao invés de reverenciar publicamente esse Deus, ele chegou e falou, eu sou o Deus. Ok? Ele se fez passar pelo próprio Dionísio. Ao invés de reverenciar dramaticamente Dionísio, ele passou a interpretar o próprio Dionísio. Então Tespes colocou aí um marco na representação, da interpretação e da representação na arte grega, que é o quê? Eu deixo apenas de reverenciar, eu não só reverencio, mas eu passo a interpretar para que a minha adoração continue ainda mais legítima, certo? Bom, na medida em que esses ditirambos iam evoluindo, né, e na medida em que o teatro grego, e na medida que essa adoração ao deus Dionísio ia se intensificando, a comparação entre deuses e feitos humanos iam se aproximando. Então, vamos dizer assim, os autores passaram a escrever, né, reverenciando os deuses, mas eles passaram a olhar também os feitos pelos heróis, os feitos de guerra, né, pelos heróis gregos, enfim. E ele passa a traduzir esses feitos nas tragédias. Então nós temos aí 3 grandes tragediógrafos. E antes de nós adentrarmos a tragédia, é importante nós falarmos da poética. Né? O que foram as poéticas? Poéticas foi o estudo que o Aristóteles, só para a gente poder clarear, tá? Aristóteles foi um importante filósofo grego que se debruçou a estudar como os gregos antigos faziam. Mas o Aristóteles já não era um grego antigo, professor? Ele era. Mas vamos partir do princípio de que Aristóteles pertenceu a uma época em que haviam pensadores gregos mais antigos do que ele. Né? Vamos dizer assim, hoje não tem os teólogos que estudam os preceitos da Bíblia? Para aquela época, Aristóteles era o cara que se debruçou a entender os preceitos dos rituais ao deus Dionísio feitos há 200, 300 anos antes dele. Né? Então, Aristóteles teve esse papel histórico porque ele foi ali, vamos dizer assim, o historiador, o cara que se debruçou a entender como que esses ditirambos se desenvolviam, ok? Na organização disso, ele separou isso em poéticas, né? E essas poéticas iam se dividindo aí você tinha ali as ditirâmbicas, a tragédia, a comédia, entre outras, né? E ele se debruçou na tragédia, porque Aristóteles era um grande observador do comportamento humano e como o povo grego se organizava na polis, né? Polis seria a cidade grega ali, né? Na capital grega, Atenas. Então, ele se debruçou na tragédia porque a tragédia era a forma era a forma de escrever que mais se aproximava da vida real, né? Que mais se aproximava da vida real. Então ele se dedicou a entender como que os pensadores se debruçavam na tragédia, ok? Ele, na pesquisa, encontrou aí 3 grandes tragediógrafos, que foram quem? Ésquilo. O Ésquilo tinha um estilo muito ritualístico, ele participou das primeiras dionisíacas, né? Das primeiras, assim, vamos dizer assim, foi um dos primeiros tragediógrafos a escrever ditirambos. Então, Ésquilo, ele tinha ali a questão religiosa bem inabalável, né? Fidelidade mesmo. Reverenciava de forma muito intensa aos deuses nas suas obras. O segundo grande tragediógrafo foi Sófocles.
O Sófocles foi um dos grandes revolucionários da tragédia, né? Ele revolucionou o coro, que era ali um dos componentes do teatro grego antigo. Ele revolucionou também o número de atores em cena, a questão da cenografia, e ele também começou a quebrar essa questão da fé inabalável. Não vamos dizer quebrar, mas ele conseguia humanizar as características dos deuses. Então os deuses para Ésquilo era aquela coisa inabalável, deuses, o poderoso, os deuses eram poderosos. Sófocles passou a colocar mais elementos humanos nas características desses deuses, ok? E o nosso terceiro grande tragediógrafo foi Eurípides. Eurípides foi o grande divisor, né? Foi o cara que conseguiu pegar a questão da tragédia e romper. Romper com o quê? Porque ele era o oposto do Ésquilo. Enquanto o Ésquilo tinha aquela questão da fé inabalável, Eurípides vem e quebra isso. Ele primeiro começou a construir personagens femininos. Nós estamos falando de um período onde mulher não tinha voz, não tinha vez, ok? Não era considerada uma cidadã atuante. Então ele já rompeu com isso, construindo personagens femininos. E não só isso, ele também se dedicou a criar personagens ligados a escravos, a estrangeiros e a cidadãos menos assistidos. Ok? Então, Aristóteles, através da poética, né, se debruçou a entender esses caras. Ele também fala da comédia, mas como a comédia é a irmã caçula da tragédia, Aristóteles também deixou alguns estudos, mas quem foi dar sequência nos estudos da comédia foram os discípulos de Aristóteles, ok? Por quê? A comédia, ela explora as questões dos defeitos humanos, né? As nossas falhas. A comédia, ela nos coloca como humanos, ela nos afasta da divindade, dos feitos divinos, e ela nos humaniza, ela explora os nossos defeitos, os nossos desvios de caráter, por assim dizer, né? E nós temos também três grandes comediógrafos, que foram quem? Epícarmo, né? Ele já criou um estilo de satirizar os heróis mitológicos. Nós temos o segundo, que é o Aristófanes. O Aristófanes, ele já eleva a comédia para um outro patamar, por quê? Porque ele consegue aproximar os textos da comédia da poética. Lembrando que quando a gente fala da poética ou da poesia grega, a poesia para o grego tinha um grande valor, ok? Era tido quase, vamos dizer assim, eu vou exagerar talvez, mas era visto como uma ciência, tinha método, tinha uma métrica. Então, a poesia para o grego tinha o mesmo efeito da ciência, era feito com muita responsabilidade. Então, tudo que era feito de forma literária, que se aproximava dessa questão poética para o grego, era uma coisa muito bem feita e tinha grande valor. Ok? O nosso terceiro grande comediógrafo é o Menandro. O Menandro já é um pós-Aristóteles, né? Ele já pertencia a um período que foi depois da morte do Aristóteles. E o Menandro deixou também um grande legado, né? O Menandro já produziu conteúdos, produziu comédias ou textos de cunho bem humano, ou seja, rompeu de vez com a questão divina, né? Com a questão da adoração dos deuses gregos. E Menandro passou também a influenciar os escritores, os autores romanos, né? Depois nós vamos adentrar nisso nas nossas próximas aulas. Menandro aí foi citado por autores, inclusive 500 anos depois de Cristo. Ok? Então, eu fecho esse resumão do teatro grego, ok? Organizando isso primeiro nas dionisíacas, ok? Nos festivais, nos ditirambos. Depois nós vamos adentrar aí ao Tespes, que foi um grande, né, que foi um divisor nesse processo de atuação, ok? E depois nós vamos adentrar aos estudos da poética, né, que foi quando Aristóteles se debruçou a estudar como os gregos antigos, os gregos clássicos, se dispuseram a escrever, como que Aristóteles se debruçou a entender como que era o estilo, como que esses gregos escreviam, como que esses gregos exteriorizavam suas paixões, né, os seus sistemas de crença e questões filosóficas através das tragédias, ok? Através da poética nós entendemos isso.
E depois nós mergulhamos nos estilos, né, nos gêneros, tragédia, comédia, e vamos nos debruçar depois aos autores, os grandes autores da tragédia, né, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, e os grandes autores da comédia grega, Epícarmo, Aristófanes e Menandro. Maravilha? Fecho por aqui. No próximo vídeo eu vou falar da poética. A poética é, enfim, vou falar na próxima aula, ok? Vou falar da poética de Aristóteles para que a gente possa encerrar esse nosso ciclo de aulas sobre o teatro grego. Maravilha? Até a próxima aula. Professor Paulo, projeto Faça Arte na sua casa. Valeu!